Hoje, né, nosso tema principal é dentro aí da série de integração na indústria. Vamos tratar hoje sobre a integração entre RH e a produção. Então a gente tem, né, inicialmente eu começo com aquela apresentação que já é de praxe, mostrando a interface, um pouquinho da interface da produção, RH, e a gente segue com as nossas vivências e aquilo que a gente tem percebido como dificuldade nessa integração. Bom, então a gente começou, né, em todas as nossos vídeos da série, nós começamos falando das atividades chaves de uma empresa. Eu acredito que vocês já estejam aí familiarizados, né, que são aquelas atividades básicas, né, que é o comprar, armazenar, produzir, estocar, vender e entregar. E aí a gente hoje tem como tema a gestão de pessoas, né, ou a integração entre produção e recursos humanos. E ele não está listado aqui como atividade-chave. Só que tem um detalhe, né? Comprar, armazenar, estocar, produzir, vender, entregar, são verbos de ação que só podem ser feitos por pessoas, né? A gente tem muita tecnologia, né? Os últimos 10 anos tem sido uma riqueza de introdução de tecnologia, mas mesmo com tanta tecnologia e inovação, isso não foi capaz, né, de substituir em grande parte a interação das pessoas ainda dentro dos negócios. Você automatiza algumas operações que eram muito manuais, que eram muito braçais mesmo, mas a grande parte do que a gente precisa fazer dentro das organizações, em termos de tomada de decisão, de análise principalmente, isso nem os algoritmos mais desenvolvidos substituem, né, a necessidade ou a presença de uma pessoa ali em operação. Então, a gente ainda assim tem essa condição de estar totalmente ligado à condição de ter pessoas, né, ter que gerenciar pessoas, por melhor que sejam as tecnologias ou por mais avançadas que elas sejam, a gente ainda assim tem esse desafio ou esse tema, né, para sempre tratar e discutir. E aí a gente vem em várias discussões, né, desde a discussão de disponibilidade de mão de obra, gerações, né, que a gente começa a sentir exatamente quais são as mudanças de gerações, e aí a gente tem alguns desafios pela frente. Bom, e aí a gente tem aí, no mesmo ciclo de atuação de uma empresa, né, quando a gente falava ali nas outras integrações, pessoas envolvidas, né? Eu tenho clientes, eu tenho fornecedores, eu tenho todas as pessoas que estão ali envolvidas na operação da indústria, né? E que estão nas diversas áreas que a gente já discutiu. Então a gente está tratando com pessoas na hora de comprar, a gente está tratando com pessoas na hora de vender, de entregar, enfim, todas as operações. Então a gente precisa realmente ter uma boa habilidade para lidar, né, com as diversas situações. E aí a gente tem o RH como esse provedor, né? Então é a área responsável por realmente prover os talentos para as mais diversas áreas. E não só prover o talento, né? Não é só fazer o recrutamento, seleção e colocar à disposição das áreas. Mas que seja uma disponibilidade dessas pessoas em função do objetivo da empresa. Então a função do RH não é pura e simplesmente, né, entregar uma pessoa que foi recrutada, selecionada e feita uma integração e entrega. Olha, tá aqui a pessoa que eu selecionei para sua área. Não é só isso. A gente precisa ir muito além disso para que a gente consiga de fato ter pessoas alinhadas dentro de um processo produtivo, dentro das operações que a gente gerencia. E aí que começam as dificuldades, porque a gente, enquanto função, nós precisamos focar ali nas nossas operações de transformar matéria-prima em produto acabado. E aí a função vai desde recebimento de matéria-prima até armazenagem de produto acabado, né, dentro das operações de fabricação. Eu tenho uma diversidade muito grande de comportamentos, de habilidades, né, de competências, né,
que a gente chama lá do chá, competências, habilidades e atitudes. Cada posto de trabalho ele requer um tipo de característica de pessoa diferente. Então, alguns postos de trabalho eu preciso de pessoas mais detalhistas, outras eu preciso de pessoas mais ágeis, né, que são mais generalistas geralmente. Alguns postos de trabalho eu preciso de pessoas extremamente executoras, em outros eu já preciso de pessoas extremamente analíticas. Então, a gente precisa ter como base de contratação ou base de talentos, né, pessoas adaptadas a cada uma das áreas. E é aí que começa a confusão toda, né? A gente começa a ter os problemas de integração entre as áreas, porque esse é uma das coisas que poucas empresas, ou a gente tem percebido aí ao longo das consultorias, né, do tempo de consultoria, que as empresas têm tido bastante dificuldade quando o quesito é o que a produção precisa em termos de quais talentos, quais características desses talentos, ou quais habilidades esses talentos precisam ter, e de fato aquilo que tem sido recrutado, selecionado e treinado para compor a equipe. Então a gente começa, para mim uma das primeiras e mais críticas situações que a gente tem de falta de integração entre as áreas é a produção não saber traduzir para o RH aquilo que ela precisa enquanto características das pessoas, e o RH não saber entender que cada posto de trabalho precisa de uma característica de pessoas diferentes. E aí, quando eles não se entendem, a gente começa a ter recrutamento, seleção, introdução de pessoas no posto de trabalho e um turnover alto, né, uma rotatividade muito alta. A pessoa começa a trazer atestados porque começou a trabalhar e não entende que aquilo ali é para ela, e aí começa a forçar situações, né, para poder haver um desligamento. Então a gente começa a ter grandes problemas que vão se refletir nesse absenteísmo, turnover, que são indicadores essencialmente da gestão de RH, mas que refletem muito na nossa rotina, na nossa disponibilidade. Porque, por exemplo, você tem lá 20 funcionários, você conta com os 20 funcionários. E aí, aqueles 20 funcionários, você tem ali uma rotatividade muito alta, muitas faltas, e a gente precisa entender quais são, o que está havendo de problema para a gente poder ajustar. Não estou dizendo que é exatamente só sobre isso que o turnover e o absenteísmo diz respeito, né? De uma contratação inadequada ou de que não está alinhada ao propósito da vaga, mas sugere-se também que é uma das principais, né, um dos motivos da gente ter aí as inadequações de trabalho dentro da indústria. O gestor também tem uma outra ponta muito importante, que é como ele lida no dia a dia com essas pessoas, né? Como ele trata, como ele dirige, como ele direciona, né, essas pessoas. E isso também vai fazer muita diferença na hora de reter essas pessoas aí nos postos de trabalho. Como dificuldade, né? E aí a gente vai começar a nossa interação agora. Como dificuldade, o que hoje vocês têm de sintomas, né? Quais são as dificuldades que vocês têm aí dentro do trabalho de vocês, em que, vez ou outra, vocês têm conflitos que o RH e a produção não estão alinhados? Eu dei um elemento, agora nós temos mais, né? Além, a nossa maior dificuldade é a coordenação motora dos nossos colaboradores, em termos, porque a gente trabalha com sorvete de picolé. O sorvete é formato, né? E o sorvete é cor. Então, a coordenação motora é muito essencial para a gente, no nosso caso, né? E hoje, a juventude, eu não sei, hoje a gente tem uma dificuldade muito grande de recontratar. Sai alguma pessoa, sai alguma equipe, sai um ou dois da equipe, para a gente colocar de novo esse pessoal na equipe de novo e rodar certinho. Às vezes roda 10, 12, 13 pessoas para poder achar um. E a gente passa as características direitinho para o RH, mas mesmo assim a habilidade é pouca.
E aí você precisa fazer várias tentativas para poder encontrar exatamente a pessoa que É, se adapta ao posto de trabalho. é verdade. Por exemplo, habilidade manual é um requisito na hora de fazer a seleção, Também testes. tem, a gente faz um teste antes, e aí muita gente, quando vai, a gente faz um teste, aí leva o pessoal, faz entrevista, né? Aí as pessoas aceitam o cargo, aí quando vão, aí que a gente mostra o serviço, como é que ele vai se comportar. A máquina enche em 9 segundos, 9 segundos são muitas vezes, na máquina de 3.000 litros, 5 potes de sorvete em 9 segundos. Então, assim, é muito rápido. É muito rápido. Precisa de uma habilidade bastante precisa, vamos dizer assim. Então, assim, a gente hoje fica à meriva nesse setor de invase devido à dificuldade com as pessoas com coordenação motora ativada, boa. Quando eu falo de teste, Damião, é algum teste motor mesmo. Quando você vai lá e você faz a entrevista, e aí os candidatos que vocês percebem têm uma característica assim de comportamento, que é uma das coisas também que a gente precisa observar. E eu falava isso essa semana lá nas postagens do Instagram. É, muito mais a gente tem contratado comportamento e treinado a técnica. Porque É verdade. durante muito tempo, muito se deu importância às formações e às experiências e à parte técnica, e pouco se deu importância às habilidades de comportamento. E aí a gente começou a perceber ao longo dos anos que nós demitíamos muito mais pelo comportamento do que pelas competências técnicas. Então, muitas vezes você tinha ali profissionais extremamente qualificados, muito bem treinados, executando um serviço exemplar. Porém, você trabalhar nesse profissional, a habilidade comportamental é dificílimo, porque é criação, né? É como a pessoa enxerga a vida. Então é muito mais difícil você mudar um comportamento que já vem de anos, né, de formação de caráter, de personalidade, do que você ir lá e treinar uma competência ou uma habilidade motora, uma habilidade técnica. Né? Então, assim, eu percebi aí ao longo desses últimos 10 anos essa mudança de chave, você muito mais que já está aí na empresa há mais de 20 anos, essa mudança de comportamento até na contratação. Antigamente a gente chegava lá e tecia um currículo do que aquilo que a gente buscava no mercado. A pessoa tem que ter curso disso, daquilo outro, formação nisso. E para contratar o profissional mais qualificado tecnicamente. Hoje não, hoje para você fazer uma entrevista, a gente começa a fazer perguntas para entender como aquela pessoa reage às situações. Se quando ela vê uma máquina super rápida, ao invés dela tentar coordenar ali a fabricação e a conseguir atender a velocidade da máquina, ela vai simplesmente apavorar e jogar tudo pro ar, né? E aí tem gente que apavora mesmo porque é a forma como ela reage à situação de pressão. Então, eu percebo que sim, existem ferramentas, nesse caso, para você fazer treinos de habilidade motora, treinos e inclusive na entrevista mesmo, fazer testes de habilidade motora. Então, um bom fisioterapeuta traz isso com muita tranquilidade para você testar a habilidade motora da pessoa. E treino também, ele acaba fazendo com que a pessoa aprenda, né? A gente não aprende fazendo na velocidade da máquina, tem que ser numa velocidade menor para ir criando a habilidade. Então, até a forma de treinar a pessoa também manda muito. Então, assim como está muito difícil você concatenar as duas coisas, né? Eu preciso de alguém com habilidades comportamentais muito boas e ainda com uma habilidade motora muito boa. Então você tem uma dificuldade muito grande, de fato, você conseguir juntar duas coisas extremamente
diferentes, que uma é a habilidade manual e uma outra a comportamental, para que você consiga depois treinar minimamente a técnica. Então, realmente, tem que criar alguns filtros aí para te ajudar. E se você É não verdade. tiver alinhado com o RH nisso, vocês vão ficar fazendo tentativa e erro, tentativa e erro, tentativa e erro, né? E gastando dinheiro, porque contratar custa, demitir custa. Então, esse alinhamento entre vocês aí para trazer uma forma de recrutamento e seleção se tiver bem alinhado, vocês vão talvez ter um atalho, né? Nessa contratação e nessa fidelização da mão de obra nesse posto de trabalho seus aí. Bruno e Edemilson, não sei quem levantou a mão primeiro. Então, em relação à característica do pessoal, a gente tem aqui uma pequena fábrica de cachaça artesanal, né? De onde, E Edemilson? também de Itinga, Itinga, Minas Gerais. Minas Gerais. Você tá no norte, né? Na verdade, o Nordeste, né? Bem na divisa com a Bahia. Sim, no norte de Minas. Isso, Vale do Jequitinhonha. Ah, sim. Então, uma das questões que a gente tem aqui com dificuldade pessoal, muitas vezes não é nem a falta do conhecimento, é o comportamento mesmo. Hoje, principalmente, com essa questão do uso do celular, com TikTok, Kawaii, aquelas dancinhas, aquelas coisas todas, e quando você trabalha com a cachaça artesanal, ela tem um ponto certo para que você tire a cachaça no grau correto, né? Que vai dar o sabor, que vai dar a cor, dessa, né? Essa situação toda. E se, igual muitas vezes já aconteceu, na hora que tá pingando lá, a pessoa vai lá, tira uma selfie, né? E aí esse momento da selfie perde o ponto. E aí Nossa. você estraga toda a qualidade da cachaça. Nossa. E assim, um outro, você trouxe uma situação que vai me dar um gancho muito bacana para poder colocar uma outra situação, que é a regra que a empresa define e o RH é guardião dela, né? E juntamente com os gestores, né? O RH ele é aquele que é o guardião das regras e ajuda a fazer cumprir essas regras. É, e o que o gestor faz no dia a dia. Então, existe, vamos colocar esse exemplo seu, perdão. Vamos colocar esse exemplo seu. Existe uma regra para o uso do celular no ambiente de trabalho, no horário de trabalho. Então, ou seja, não é permitido usar celular no ambiente de trabalho, no horário de trabalho. Ponto. Então, imaginemos que essa seja a regra. O RH tem que cuidar para que essa regra seja seguida e cobrada pelo gestor. Então, o gestor e o RH precisam ter um ponto comum de que é concordar com essa regra, né? Porque se o gestor não for o porta-voz dessa regra, não vai funcionar. E quando acontecer eventualmente de essa regra ser infringida, nós, enquanto gestores, temos a obrigação de qual que é a consequência que a empresa prevê quando a gente tem uma falta dessa, né? Então vamos pensar que neste caso, quando a pessoa for pega, né, usando o celular no horário inadequado, de uma maneira inadequada que prejudica a empresa, a gente vai tomar como base a punição de advertência. Exemplo. Se isso é uma regra e é de conhecimento de todos, e esse é o papel do RH, né, disseminar a informação e fazer com que todos saibam qual é a regra, se o gestor do outro lado não cumpre a regra, aí a gente tem um problema. Porque existe a regra está ali para ser cumprida, o RH é o guardião dela e precisa disseminar essa informação no todo, mas aí tem um gestor que vai lá e faz vista grossa, né? Não aplica efetivamente as penalidades, né? Não chama para conversar e explica por que não pode, né? No seu caso, como você deu exemplo aí, não pode perder o ponto da retirada da cachaça em nenhum segundo, porque isso afeta completamente a qualidade dela. Então, quando isso está alinhado entre RH
e gestor de produção, as coisas andam, porque eu, enquanto funcionário, tenho certeza que se eu infringir alguma daquelas regras, o meu gestor vai me chamar, vai me pontuar aquela situação, eu vou levar uma advertência. Aí eu tenho uma outra consequência quando eu levo a advertência, que é perder uma premiação, por exemplo, é perder alguma coisa que eles já têm como valor que vem no salário todo mês. Então, tudo isso estando amarrado e muito bem integrado entre as áreas, funciona muito bem. Mas, em contrapartida, se tem alguma ponta solta dessa, né? Ou o RH não divulga direito as informações do que é regra e que é consequência, né? Ou o gestor não faz se cumprir tudo isso que já está divulgado, aí a gente tem uma perda completamente da gestão das pessoas, principalmente na área que está sendo afetada. Então, não sei se é o seu caso, mas puxei o gancho aqui do exemplo para eu já acompanhei clientes, inclusive, que tinham muito esse problema. O RH ia lá, contava que se não fizesse tal coisa ia ganhar advertência, o gestor nunca que dava advertência. E aí caía assim, descrédito, a empresa ficava desacreditada, o RH completamente desacreditado e o gestor não conseguia ter controle das pessoas. Certo? Edemilson, é o caso? Realmente. Que um outro problema ainda, que como aqui a cidade é pequena, você tem muito problema da mão de obra, né? Principalmente para esse tipo de atividade, né? Então, de uma certa forma, não é que justifica o fato, algumas coisas você tinha que deixar de corrigir, principalmente nesse fato, justamente pela mão de obra, né? E quando a gente faz aqui, o turno praticamente, são 2 turnos, né? Uhum. Que é 24 horas, quando está fabricando é 24 horas, tem que ter 2 Uhum. turnos, né? Uhum. Então, quando você chega na praça, convoca o pessoal para entrevista, para o trabalho, né? É como se a gente ficasse muito mais à mercê deles do que eles da gente. Você está me entendendo? Quantos mil habitantes tem a cidade? Hoje deve estar em torno de 15 mil habitantes, né? Tanto área urbana como zona rural, E né? aí as cidades no entorno também não tem. Mão de obra não vem do entorno, não. Tem para essa atividade artesanal da cachaça, é muito pouco que na região. Aliás, a região era muito conhecida pela ter uma cachaça boa, principalmente a cachaça Salinas, né? Uhum. Que aqui é muito próximo. Né? Mas essa mão de obra está muito mais escassa, né? E tá, como vem outras indústrias para cá, como tem mineração e outros ramos de atividade, eles acabam absorvendo mais a mão de obra. Não, Né? mas E aí eu essa, entendi. Mas uma coisa, eu não entendo como uma coisa justifique a outra. Você não fica num ambiente porque ele é permissivo. Você fica num sim, ambiente porque ele te traz alguma coisa de benefício, por exemplo. Como você tem uma concorrência alta pela mão de obra, tendo a acreditar que o que prende alguém num trabalho e não prende no outro é a condição de trabalho, é o salário, são os benefícios. E não porque, eu posso fazer o que eu quiser. Entende? Não sim, é o fato de eu poder usar o celular do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser, que faz eu escolher estar na empresa A ou B. Entendo perfeitamente. Conheço outras cidades pequenas. Vou citar o exemplo aqui de Extrema, Minas Gerais, né, que é no extremo oposto, inclusive, divisa com São Paulo, que tem grandes empresas com absorção de mão de obra absurdamente alta. É tanto que a própria Extrema é uma cidade quase dormitório hoje em dia, né? Que tem pessoas ali do entorno de Camanducaia, Bragança Paulista, Itapeva, de várias cidades que fornecem mão de obra para essas grandes empresas. Ali a gente tem Balduco, a gente tem Copenhague, a gente tem se não me engano, a Hershey's, tem algumas montadoras de acho que máquina de cartão de crédito, tem a Centauro, que tem um CD grande lá. Então, assim, é um polo industrial, a cidade de Extrema, muito grande. E Extrema também é uma cidade pequenininha.
E então, o que faz a mão de obra ali ser extremamente disputada, né, sem querer usar o trocadilho, mas o que faz a mão de obra ali ser muito valorizada é essa concorrência, né? E a empresa ali que der mais benefícios ou que conquistar melhor a mão de obra vai levar, né? E não a permissividade do que se pode fazer ou do que não se pode fazer. Aí vai muito do que a empresa entrega como valor para a mão de obra, né? E assim, e aí nós vamos fazer um outro paralelo, que é assim, eu sou uma funcionária que gosto dessa permissividade e vocês todos aqui andam sempre na linha. Vocês vão acabar ficando revoltados com a permissividade que se dá ao meu comportamento. Porque vocês andam certinho na linha, não usam o celular, respeita as regras, os padrões, faz a cachaça direitinho. E aí eu vou lá, faço tudo errado, e aí vocês meio que toleram porque tá faltando gente, né? Então, cuidado com esse olhar, porque ele pode ser muito perigoso para vocês se tornarem reféns dessas pessoas. É só um cuidado. Para concluir aqui o que eu estava falando, é que essa atividade que a gente tem aqui, ela não era assim, não era tão formal, né? Porque por ser uma cidade pequena, isso envolve até uma questão de política pública, da atividade, do reconhecimento, né? Então era mais uma atividade da informalidade, né? Que a partir de 5 anos atrás, né? É que começou a formalizar, né? Nós começamos a organizar os produtores para dar vamos dizer assim, uma vida maior, né? Vamos dizer, uma vista maior, vamos dizer, para dar mais visibilidade para eles, né? Isso, né? E aí sim, né? Com essas situações que você está falando, a gente começou a se organizar nesse sentido, né? Então, apesar que ainda tem essa situação, mas aos poucos nós estamos corrigindo, porque nós ficamos aí praticamente, a cidade tem 70 anos de emancipada. Desses 70 anos de emancipada, ela ficou praticamente 60 anos parada no tempo, né? Então, assim, para a gente, essa questão industrial ainda está tudo muito engatinhando. Novo, né? É muito novo, você está me entendendo? Mas é válido, e todas essas dicas que você falou é importante, justamente para que a gente possa garantir, né, que o produto ele tenha uma qualidade, tendo uma qualidade melhor, você vai ter um preço melhor, tendo um preço melhor, a gente tem condição de pagar. Exatamente. E é o tipo de produto, né, principalmente pela marca e pela região que você disse, é um produto em que quem é o consumidor dele não fica muito refém de preço, né? Ele compra muito mais a marca Salinas ou muito mais a marca do norte de Minas, né? Da cachaça, da boa cachaça, né? Do que propriamente preço. Né? Não é um cliente que está em busca de menor preço nesse caso, ele está em busca muito mais da qualidade, né? da referência, da procedência do que do preço. Então, é sim uma condição de ter muito cuidado mesmo com esse nome que já foi feito da região. Bruno, certo, Edemilson? Podemos passar para o Bruno? Obrigado pela oportunidade. Sim. Obrigado pela oportunidade. Tranquilo. Bruno? Sim, boa noite. Boa noite. Eu conheço essa região da Cachaça Salinas aí, viu? É região minha. Eu quero conhecer a cachaça. A cachaça é boa demais. Você não sabe o que quer, né, Aline? Se é picolé, se é cachaça. Eu quero tudo, Alexandre. Eu quero farofa, eu quero cachaça, eu quero picolé, tudo. Ô, Aline. Oi. Mas é uma região muito boa. Assim, eu vejo, por exemplo, eu vou nomear, parece que é até uma coincidência da aula de hoje com o que aconteceu comigo. Eu trabalhei com uma confeiteira ontem e hoje ela foi demitida. Porque alegaram que ela é muito lenta. Ela é muito lenta pela produção em que o setor dela precisa. Mas será que foi feito um teste com ela antes? Ou ela foi jogada ali de paraquedas? Né, porque o setor estava precisando e a produção leva para o RH que precisa de uma pessoa e o RH, para dar uma resposta rápida,
ele pega aquela pessoa, faz uma entrevista ali, vamos colocar no popular, rápida, né, e sem expressão, e acaba que a maior prejudicada é a pessoa que não tem culpa, Foi colocado no porque setor errado. não tem condição de você entrar num setor sem antes receber um treinamento, a pessoa a dinâmica é essa, você tem que fazer isso. Mas geralmente hoje estão colocando as pessoas no setor e não estão tendo treinamento, não tem ali uma assistência, né, devida de primeiro momento. Então eu vejo que tem que ter ali um comum acordo, um conjunto entre o RH e a produção para analisar o perfil, né, da pessoa e fazer um teste com ela. Ninguém quer chegar no setor e ser igual. Eu vejo uma comparação muito grande com o antecessor. Ali, E esse é um outro cuidado muito importante, porque assim, quando você. A experiência, né? E aí essa é a essência de um período de experiência, é você trazer a pessoa para a vaga. E aí você trouxe ela para a vaga por alguns motivos, alguma coisa te chamou atenção naquela contratação. E aí vamos supor que dentro dos primeiros 30 dias você percebe que a agilidade da pessoa para aquilo que ela foi contratada não está adequado. Você precisa de alguém mais ágil, porque tem trabalhos que realmente, vou dar um outro exemplo um pouco fora desse que você falou. Imagina que a gente está ali num restaurante, 11 horas da manhã abre a praça, você tem que estar com tudo pronto, porque o restaurante vai abrir as portas e ninguém vai ficar esperando, a salada não está pronta ainda, o bife não está pronto ainda. Tem que estar tudo pronto 11 horas da manhã para abrir a praça e todo mundo poder servir aquilo que realmente está posto para ser servido. Então é necessário que na contratação a gente entenda a agilidade como um ponto importante. Se isso no momento da contratação não está sendo visto, é um problema. Ou se nos primeiros 30 dias que você percebe que a pessoa não tem essa dinâmica, você tem duas alternativas. De fato falar para ela, falar assim, olha, o que a gente precisa aqui é de um pouco mais de agilidade, ela tem mais 60 dias para poder melhorar, para se adaptar ao ritmo. Ou a gente tem outra vaga que não necessariamente precisa dessa tamanha agilidade, mas a gente pode aproveitar aquele talento para um outro local. Você tem essas duas alternativas. Mas é para isso que serve o período de experiência. Porque no momento que você está conversando ali na entrevista, mesmo que você faça lá, igual eu citei aqui, um teste motor, né? Para ver se a pessoa tem habilidades manuais, para entrar lá na máquina que o Damião precisa. De fato, é um período em que você vai experimentar diversas velocidades do equipamento, diversas formas de poder operar uma mesma tarefa. Né? Então, esse é um período, sim, e pode acontecer nos 90 dias a gente chegar à conclusão de que aquela pessoa não se adaptou, mas é um período de experiência. O difícil é quando você vai empurrando isso enquanto gestor, né? E aí não avalia direito, não treina direito, não faz com que a pessoa aprenda e entenda que ela precisa melhorar, né? E aí chega com 4, 5 meses e fala assim, não dá mais. Não dá mais, o RH contratou errado, eu não dou conta dessa pessoa, e aí a empresa perde dinheiro. Porque a rescisão até os 90, ela custa um valor. A rescisão depois dos 90 dias custa outro valor. Então precisa ser entendido onde está o X da questão. Se no momento da entrevista, que é um outro detalhe, o gestor que vai cuidar daquela pessoa precisa participar da entrevista. Não existe isso do RH, vem cá, contrata e me entrega uma pessoa, não. Você vai trabalhar com essa pessoa, você precisa estar lá para entrevistar. Não é você sozinho, nem o RH sozinho, é os dois juntos, porque vocês precisam ter percepções, um de quem vai trabalhar todos os dias com a pessoa e o outro de quem tem ali a técnica, né, e a vivência de contratação dentro do RH. Então também, Bruno, numa dessas aí que você citou, a gente acaba falando assim, RH, preciso de 3 pessoas, assim, assim, assim. E espera que as 3 pessoas sejam entregues ali, bonitinho, com treinamento introdutório já feito, só para você pegar e treinar ali no ambiente de trabalho. Mas o quanto que você pode ter um atalho
Se você participa no dia da entrevista e percebe, essa pessoa, até pelo jeito dela conversar, ela é mais calma, ela é mais tranquila, ela tem um jeito assim um pouco mais menos dinâmico e a gente precisa de alguém mais dinâmico, mais ativo, né? Que tenha uma inquietação para ser mais ágil. Tem gente que é assim, não tem nenhum mal em ser assim, né? A gente só vai ter adaptações para trabalhos diferentes. Mas isso, de tudo que eu falei aqui, né, para fechar um raciocínio, a gente precisa ter a responsabilidade de ajudar o RH a fazer uma entrevista bem feita, para a gente também ter a nossa percepção do posto de trabalho e também olhar dentro dos 90 dias e cuidar para que a gente dê os feedbacks necessários nos 30, nos 60, nos 90, para que a pessoa não fique perdida. E aí, como você mesmo diz, a pessoa é mandada embora e não sabe nem por que ela foi mandada embora. Não sei se foi falado para ela que ela precisava ser mais ágil, que ela precisava se desenvolver com maior rapidez ali naquele trabalho, enfim, a gente não sabe exatamente o que pode ter acontecido. Fato é que alguém perdeu o emprego, às vezes nem sem saber o que precisava melhorar, não é isso, Bruno? Porque talvez a pessoa tá ali 90 dias, não houve reclamação, ela acha que tá tudo certo. Mas quando ela é surpreendida, né, em passar do RH e ela é demitida. Exatamente. E aí a responsabilidade é dos dois, tá? Não é só do RH e não é só do gestor. Os dois têm que estar ali nos 30 dias, dar o feedback, fazer avaliação. A avaliação de desempenho serve para isso, para você chegar ali e falar, olha, 30 dias se passaram, aconteceu isso, isso e isso, precisamos melhorar nisso, nisso aqui, e os próximos 60 dias é isso que nós vamos avaliar. Se chegar no 89º dia e a pessoa não desenvolveu, não evoluiu naquilo que foi pontuado nos 30, olha, infelizmente passamos aí mais 59 dias, não deu certo, não teve a evolução que a gente esperava, então a gente vai encerrar por aqui. Pronto, é transparência, é ser claro naquilo que está sendo falado, né? E não surpreender a pessoa com um desligamento sem saber nem porquê, né? Então, a gente tem uma responsabilidade e um cuidado muito grande. Por isso que as duas áreas têm que andar assim, ó, de mãozinha dada. Certo? Eu vi algumas mãozinhas levantando e descendo aqui enquanto a gente estava falando. Eu acho que Renato levantou mão e depois baixou. Tiago tá com a mão levantada. Damião. Me organiza aí quem que entrou A primeiro. gente falou muito em questões em contratações de pessoas. E falar de pessoas é sempre bem difícil, assim, né? Tanto na vida pessoal quanto dentro de uma Das empresa, no profissional. organizações. Então, Isso. é muito relativo. Eu me deparo muito no dia a dia com questões de, não com contratações, porque a gente está conseguindo modificar isso bem, mas com pessoas existentes já dentro da própria empresa, que tem de 15, 30 anos de empresa, sei lá, e, e são acostumadas a gerir, a administrar a empresa daquela maneira exatamente de alguns anos atrás, né? E algumas coisas hoje eu vejo ao meu ponto de ver que não é cabível, né, para certas situações. Eu falo em questões de processos que mudam muito, e a gente tem que se adequar ao processo para tudo seguir à risca como planejado. E também vejo também aquele jeitinho brasileiro, sabe, de querer modificar algumas coisas dentro da empresa, de querer sempre e não seguir o processo, mas em si querer dar aquele jeitinho para tudo. Vamos passar isso aqui na frente, que isso aqui é prioridade, mas não vê os outros que estão para trás. Umas questões que me tiram muito a paciência, são questões voltadas para isso. Mas, enfim, em questões de contratações, a gente consegue administrar bem, estamos administrando bem, na verdade, graças a Deus. E estamos aos poucos passando por essa fase de renovação lá dentro da empresa. Eu penso assim, E, pode continuar, Renata, eu vou... e na nossa lá acontece muito isso, então é uma coisa que está me tirando a paciência, assim, muito, E com muito assim, a mais. gente tem que ter um cuidado danado, né? Eu vou
Depois pedi o Damião para fazer a colocação aqui, porque o Damião tem conhecimento de causa, até pelo tanto de tempo que ele tem na empresa. A gente tem dois perfis muito importantes de pessoas que têm muitos anos de casa. Você tem o perfil daquele que entende que ele precisa se renovar, né, que ele precisa se atualizar, que ele precisa seguir as mudanças, né, ele precisa se adequar às mudanças. E tem geralmente aquelas pessoas que param no tempo mesmo e não querem estudar, não querem acompanhar as mudanças. Nós que temos aí um pouco mais de 30 anos, estamos percebendo aí uma mudança clara de uma nova geração, né, chegando aí para o mercado de trabalho, que é a geração Z, que começa a vir para o mercado de trabalho. Então, eu claramente, esses últimos tempos, eu tenho falado isso com os meus colegas de trabalho. Eu já sinto que eu já sou da geração passada, porque está vindo uma moçada aí com uma força de trabalho, com um pensamento completamente diferente dos nossos, né, que estamos aí na casa dos 40, 50 anos. Então, a gente tem dois caminhos. Ou a gente engessa e se coloca na posição de eu sempre fiz assim, é assim que vai ser até enquanto eu continuar, que é a tal da síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, então eu vou continuar assim. Você tem profissionais, né, desse tipo, e eles não perduram por muito tempo, inclusive nos últimos tempos que as coisas têm acontecido muito rápido, né? Então as mudanças, as transformações têm acontecido numa velocidade que fatalmente quem tiver nessa condição aí de não se atualizar em conhecimento, em atitudes, né, em comportamentos, não dura muito tempo. O próprio sistema, né, a própria sistemática da empresa começa a não suportar esse tipo de inflexibilidade, de não adequação. Então você tem esse caminho. Oi, Thales. Você sabe fazer dancinha no TikTok? Se não souber, já é geração passada já. Não sei não. Não sei. Geração todo sabe. Sou geração passada, porque eu não sei fazer TikTok, gente. Nossa, tô tendo que me atualizar, viu? E tem umas discussões bacanas, Thales, sobre isso, essa questão, né? De como as pessoas que estão aí com 20, 21 anos ou menos, né, que são essa geração, enxergam a vida e como a gente tem que se preparar da agora para frente para recebê-los no mercado de trabalho. Porque eles vão ser maioria daqui a pouco e a gente vai ter que se adequar. Assim como a geração X teve que se adequar a gente. Nada mais justo, né? A da geração X, os baby boomers, eles tiveram que se adequar a gente. Nós chegamos aí no mercado de trabalho com alguns problemas também que eles tiveram que lidar conosco e sobreviveram, né? E sobrevivemos. Agora é a nossa vez de passar pelo que eles passaram com uma outra geração, né? Então, essa adaptação é um primeiro caminho. Um outro caminho é a pessoa que vai ficar na inflexibilidade e o sistema vai engolir, né? Então, a empresa continua, a força da organização é muito maior do que essas pessoas e fatalmente um dia ela entende que não, você tem aí, sei lá, 20, 25, 30 anos de empresa, mas você não conseguiu se adequar, você não quis se adequar, obrigado pelos 30 anos, mas nós encerramos por aqui. O discurso, a facilidade de se fazer um discurso desse hoje em dia é muito maior, principalmente quando a empresa entende que ela consegue sobreviver sem esse profissional. Difícil é quando a empresa se mantém refém de pessoas que são, geralmente nem são muitas, mas são pessoas muito detentoras do conhecimento e ela não se prepara para essa sucessão, né? Aí que mora um perigo grande, né? De todo know-how, conhecimento ficar na mão dessa pessoa e aí a empresa ter que tolerar certas coisas em função desse conhecimento que não foi transmitido, né, desse know-how que não foi sedimentado na empresa. E aí, de novo, né, se não tem uma integração da produção com o RH para traçar um plano de sedimentação desse conhecimento na empresa e não na cabeça de A ou B, a gente
não vai caminhar. E vocês vão ficar. A gente vai ser sempre refém de pessoas assim, se a gente não tiver um preparo para essa sucessão. Porque a pessoa pode simplesmente, não quero mais, estou indo embora, isso aqui não é mais para mim, vou pescar, vou pro meu sítio, enfim. Tudo isso é muito importante ser pensado, porque essa pessoa está muito mais ali nos finalmente da carreira do que no início. Né? E quem tem mais a perder é a empresa do que a pessoa. Então, muito cuidado com essas pessoas. Tentem fazer o máximo possível para reter conhecimento, disseminar conhecimento, do que bater de frente. Porque bater de frente você não vai conseguir nada. O caminho é muito mais. Uma empresa que eu trabalhei, ela foi muito inteligente nisso. Ela pegou essa experiência toda e ao invés de ficar confrontando ou trazendo ao embate essas pessoas, ela renovou toda a equipe de supervisão e essas pessoas elas foram transformadas em técnicos de excelência. Então, o que eram esses técnicos de excelência? Todo e qualquer problema técnico eles estavam ali para resolver. Mas a chatice de lidar com as pessoas no dia a dia, banco de horas, folga, férias, e o cara que atrasou, e o cara que não bateu ponto, uma chatice lidar com isso no dia a dia. Eu concordo plenamente que isso é trabalhoso, chato, enfim. Ficava para a moçada que estava chegando ali com energia nova, né, com gás novo, tentando aprender tudo que pudesse, porque estava com novos ali no ambiente de trabalho, e o pessoal que estava um pouco mais experiente ficava cuidando só daquilo que era a expertise deles mesmo, que é o conhecimento técnico. Tá? Essa empresa foi muito inteligente ao fazer isso e reteve muito mais essas pessoas, porque quem está há 25, né, Damião? Se Damião estiver aí ainda, quem está há 25, 30 anos numa empresa, ele conhece tudo da empresa em termos técnicos, mas ele já não está com nenhum pingo de paciência de lidar com gente chata. Então, muito melhor a gente ficar só no processo, né, Damião? E deixar a gente chata para a moçada cuidar. Não é isso? É mais ou menos assim, Aline. Eu diria uma diferente. Eu diria que quando a gente tem, por exemplo, eu tenho 50 anos. Quando eu comecei a desenvolver formulações, eu passava às vezes 6 meses para desenvolver uma formulação, porque você tem que calcular. No nosso caso aqui de sorvete, um balanceamento de sorvete é feito, eu vou dizer um balanceamento básico. É 7% de gordura, de 9 a 12% de sólido não gorduroso, de 14 a 18% de açúcar, de 33 a 37% de sólidos totais. O teor de fusão da gordura que vai dentro do sorvete, ele não pode ultrapassar 34 graus. Por quê? Porque quando a sensibilidade térmica do céu da boca, na boca, que você bota o sorvete, se ele está com 34, 35 graus, 36 graus, quando você bota, ele vai cair para 30, 32. Então, assim, o teor de fusão que tem que estar nessa gordura, você tem que ter muito cuidado. Porque se ela desmanchar só com uma temperatura de 37, 38 graus, esse sorvete fica impróprio para consumo. Então, assim, eu levava muito tempo nisso. Aí, por isso que você quando falou aí, tem que reciclar, tem que inovar. Aí foi na hora que meus filhos disseram, pai, está na hora do senhor fazer alguma coisa. Daqui a pouco o senhor tem 50, já está caminhando para 55. Se o senhor fizer alguma coisa, daqui a 5 anos o senhor vai estar com 55 anos. Mas se o senhor não fizer nada, daqui a 5 anos o senhor vai estar com menos 50 anos. Então, assim, você tem que buscar conhecimento. Aí foi onde eu tentei, conheci pessoas. Tem a Alexandra aí que me ajuda muito. Tem a minha filha também que é minha professora aqui, dá uns catucão. Às vezes eu chego cansado, estou cochilando, ela chega a dar um catucão. Bora, pai, acorda. É isso aí. Assim, mas é essa predisposição em aprender que faz toda a diferença, né? É verdade. Você poderia ter tomado um outro caminho. Não, eu já trabalhei 30 anos nisso, já conheço tudo, não preciso lidar com isso. Fatalmente você não teria a mesma perspicácia na hora de resolver os problemas,
a mesma paciência de ensinar quem está chegando, né? Porque entende que, do mesmo jeito que você sabe um monte sobre o sorvete, você tem algumas outros desafios em outras matérias que tem que vir alguém para te ajudar. Então, essa flexibilidade, que é o que o Thales estava comentando, acho que é Thales mesmo, né? Estava comentando, o Renato estava comentando que é dificultador lá no trabalho que ele estava dando exemplo, né? De ter dificuldade nessa inflexibilidade. Então, assim, eu consigo enxergar empresas que fizeram esse projeto, né? De tornar esses técnicos em excelência como aquilo que é de mais valioso na empresa, que é o conhecimento adquirido. Então, todos esses requisitos que você citou aí, que é necessário, da gordura, etc., muito provavelmente você não vai ver numa grade curricular da engenharia de alimentos, que é uma formação específica em alimentos. Você vai ver geralzão, né, toda uma técnica de fabricação, mas muito provavelmente a expertise do seu produto é diferente do que é o comum ensinado dentro da grade curricular de uma engenharia de alimentos, por exemplo. Então, isso sim é valioso, né? A empresa saber o que é de fato a característica do seu produto é muito valioso. E é por isso que a gente sempre preserva muito esse conhecimento ao longo dos anos com quem entende. Mas entendendo também que essa parte mais burocrática, que precisa estar lá o tempo todo com o RH, lado a lado para resolver, a gente pode passar para os mais novos e deixar eles resolverem, que eles têm mais energia que a gente. Eu já passei, Isso é verdade. Eu já passei minha vez faz tempo, eu já estou deixando eles se virarem lá, apesar de que hoje, que eu falei que ia contar para vocês, né? Hoje eu tive que experimentar novamente essa integração com o RH. A gente está com também dificuldade na contratação, viu? Quem falou aí que tá o Edemilson, não é porque está só numa cidade pequena, a gente tem uma cidade aqui de quase 250 mil habitantes, e a dificuldade de contratação tá assim, a mesma. Nós estamos realmente passando por uma crise de mão de obra generalizada. Não é Divinópolis, não é Itinga, não é Brasil. A gente está realmente com essa escassez de mão de obra, esse apagão. Alguns estão chamando de apagão de mão de obra. E no momento que a gente se viu hoje, numa situação que eu precisava fazer a entrevista hoje, porque a gente já estava com deficiências de pessoas na fábrica. E eu precisando de fazer essa entrevista o mais rápido possível. E o RH não tinha condições de deixar o que ele estava para fazer, tinha algumas rescisões agendadas, algumas coisas que não pode perder prazo e que também tinha que fazer. Eu falei, não, beleza, me passa os currículos que eu vou selecionar, vou pedir a secretária para ligar e eu vou entrevistar. Você se importa? Não, não importa não, pode chamar. E 3 horas da tarde eu estava entrevistando o pessoal para a vaga que eu precisava, que tinha que dar andamento hoje, porque tem todo um trâmite de exame, etc. Se não fizesse hoje, a gente ia perder mais uma semana. Então, se eu faço simplesmente a defensiva de reclamar de que o RH não me atende, me entregando a mão de obra, eu não resolveria o problema. Eu criaria um embate com o RH, que eu teria perdido mais uma semana, que eu teria que parar parte da fábrica para cuidar daquele processo que está com desfalque de pessoas, e a empresa ia parar parte dela em função de uma coisa que eu tive condições de ir lá e ajudar. Então, muitas vezes, que é o que eu chamo muita atenção nessa integração na indústria, é a gente enxergar a dificuldade do outro e naquilo que a gente é capaz, ir lá e dar a mão e ajudar. Mas não é minha função fazer isso. Não importa, é você que está sofrendo a dor. Querendo ou não, se eu não tivesse feito isso, o problema estava comigo. Né? Eu que estava sofrendo ele na pele por falta de pessoas lá na ponta, né? A gente contrata e a pessoa não fica na experiência, ou então alguma outra empresa liga e oferece uma condição melhor ou mais próximo da casa dela, enfim. As justificativas pelas quais as empresas têm passado esse momento de apagão de mão de obra são os mais diversos, né? Oferta de emprego, oferta de condições, enfim, poderíamos ficar aqui listando por horas
todos os itens que a gente pode ter aí na concorrência de mão de obra. Mas a gente, ao invés de ir para o embate, a gente tem a oportunidade de falar, não, eu vou fazer para que a gente consiga chegar no resultado junto o mais rápido possível. Então, foi só um exemplo, né, que eu falei assim, hoje foi muito providencial, porque eu já teria que falar aqui com vocês, já estava agendado falar com vocês sobre pessoas, né, e eu fiquei a tarde toda selecionando currículo, lendo currículo, separando, fazendo entrevista, porque assim tinha que ser para resolver o problema de hoje, né. Então, eu convido para quem é gestor aí também pensar que o problema, ele é um problema da empresa, não é do RH, não é do gestor do RH, não é só da produção, ele é um problema, de fato, da empresa. Tô vendo umas mãozinhas Aline, levantadas. Oi? Viu, Aline? Só concluindo aqui, ainda bem que aqui nós trabalhamos aqui numa região metropolitana aqui de Fortaleza, e Fortaleza tem 2,5 milhões de habitantes, então assim, a gente ainda estamos longe de chegar nessa escassez de mão de obra. Aqui, essa semana abriu uma vaga, tinha 60 para suprir a necessidade de um. Que sonho, hein? Era. Que sonho. A gente está um pouco diferente aí, né, o Edemilson? A gente ainda está um pouco mais escasso. É verdade. Tiago levantou a mão, tá com a mãozinha levantada? Oi, boa noite. Boa noite. Boa noite, Aline. Boa noite a todos. Boa noite. Ô, Aline, primeira coisa que eu vou fazer é perguntar a você, mais ou menos, né, até onde o setor de RH ele pode intervir, né, em caso, por exemplo, de assédio moral. Assédio moral? Isso. Então, não aconteceu comigo, tá? Mas aconteceu com a pessoa bem próxima com quem eu trabalhei. Hoje, atualmente, eu estou morando aqui em João Molevade, né? Eu me mudei para aqui em janeiro. Para cá, eu sou de Salvador, minha vida toda praticamente foi lá, eu nasci lá. E foi quando eu vi uma colega minha, que ela trabalhava na parte de vendas, televendas, e ela pediu para ser vendedora externa. Nesse dia estava eu, a minha gestora e mais umas 2 pessoas na sala. E aí essa gestora chega para ela e fala assim, primeiro você tem que começar alisando seu cabelo. Nossa. Quando você fizer isso, aí você vai para a rua vender. E isso aí eu olhei assim e disse, nossa, não, isso aí para mim não existe, sabe? E aí eu tive uma segunda situação que foi quando eu vi um supervisor de vendas, né? Eu estava saindo já do treinamento, que eu dei treinamento para eles, e ele teve uma reunião com a gestão, e aí eu estava já saindo da empresa, e ele me liga, ele me pergunta, você está onde? Eu disse, eu estou aqui no estacionamento, ele precisa falar com você. Aí ele entrou no carro, foi assim, na hora, Aline. Ele entrou no carro e já começou a chorar, mas ele chorava, parecia criança mesmo, sabe? Eu nunca tinha visto uma situação daquela, né? E eu perguntava a ele o que foi que houve, o que foi que... Aí ele me explicou, né? Que falaram horrores para ele, que ele era muito péssimo e outras coisas que nem convinha até falar, sabe? E aí eu cheguei para ele e falei, disse, olha, eu não sei o que é que eu faço, Thiago. Eu disse, olha, eu também tô assim numa situação que eu também não estou entendendo, não sei o que você pode fazer, mas eu acho que você pode ir no RH, você está entendendo? Tentar conversar com o RH mais ou menos o que aconteceu. Resumindo, Aline, no dia seguinte ele foi demitido, né? E aí eu vou deixar só bem claro para você, né, o porquê que ele foi mais ou menos demitido. Porque é o seguinte, essa minha gestora ela é casada com um gestor muito grande também na empresa. E aí eu descobri depois que ela já tinha 7 processos nas costas. Mesmo assim, ela continuava na empresa. Você tá entendendo? Então, assim, eu acabei tomando essa decisão porque aquilo ali já estava fazendo muito mal para mim. Tinha benefícios maravilhosos, o salário era bom, você tá entendendo? Mas, assim, eu prefiro minha paz interior, sabe, do que o dinheiro. Então, eu acabei tomando essa decisão. Mas a minha pergunta é o seguinte, vocês do RH, né, como é que vocês ficam numa situação dessa? Então, aí, primeiro, né, eu vou só te contextualizar, porque eu acho que você está, eu acho que é a primeira vez que você está aqui, né? Isso, exatamente. Só para quem está aqui a primeira vez, já deixar esclarecido, não que isso seja um problema, mas eu sou gestora de operações, né? Então eu trabalho na indústria, né? Sim. Eu trago como vivência essas integrações entre produção,
Produção e Sim, qualidade, produção e manutenção. A gente teve uma série, né, de vídeos falando sobre essas integrações entre as áreas, falando de produção versus comercial, produção versus logística. E aí o tema de hoje é o produção versus RH, né, que é essa integração. sim, De fato, uma situação extremamente delicada que você pontuou aqui, muito delicada, é, sim, de um âmbito assim, criminal mesmo, né? E sim, verdade. tudo isso diz muito sobre como a empresa é gerida. Então eu vou te dizer Isso. assim, se é no que você contou aí de toda a história, se é um gestor que já tem 7 processos, né? Então isso Exatamente. é considerável. O RH e os donos da empresa, se não for uma SA, né, se tiver dono, se tiver CEO, etc., eles têm consciência disso, porque ninguém tem 7 processos nas costas e o RH e o dono da empresa, sendo um gestor direto, não tem ciência disso. Então, eles sabem, Aham. né? E se esses processos estão rolando e aí tem ganho ou não de causa e não vem ao caso, mas o simples fato deles conviverem com essa situação me diz que a empresa é conivente com, Exatamente. né? Ponto. Aí, como o RH se posiciona, é muito assim, eu sou profissional de RH, eu tenho pessoas que me direcionam, é, minimamente eu tenho que concordar, porque senão ela seria uma das pessoas que eu pedi conta e ir embora, igual você, né? Então Sim, ela tem que concordar e ela tem que compartilhar das mesmas ideias, tanto desse gestor quanto ser conivente, pelo menos, né? Desse gestor quanto dos donos da empresa, né? Da alta direção. É, isso vai ficar muito mais como uma cultura da empresa ou uma situação que a empresa convive bem com isso, do que o sim, simples fato de alguém que chega de fora e tenta minimamente reivindicar uma situação absurda dessa, né? Então, exatamente. o fato é, quando chegarem pessoas que sofrerem a mesma coisa, ou eles vão colocar um processo na empresa, ou contra o gestor, ou contra o RH, enfim, vai continuar acontecendo isso, né? Agora vamos Exatamente. pensar por um outro prisma, né? Imagine você que Ah, essa situação aconteceu. O gestor, ninguém sabe, ele nunca tinha sofrido um processo, é um gestor que não tem nada, né? Não responde por nada, e aconteceu uma situação dessa, o que o RH tem que fazer, né? Então é muito do como a empresa se posiciona. Então os donos da empresa sim, rapidamente ficam sabendo disso, eles vão sim se posicionar como que a coisa vai acontecer, né? E sempre tentando isentar o nome da empresa, né? Então o gestor vai ter que responder pelo processo, dependendo da empresa o próprio gestor é desligado, né? sim, Então vai muito do como a empresa se posiciona. Na verdade o RH nessa hora ele é só a ferramenta, né? Porque ele não pode nem tomar uma decisão sozinho nessa é circunstância, verdade. né? É o dono da empresa que tem que falar assim, não, eu não quero esse problema nas minhas costas, vamos tirar esse gestor porque esse tipo de comportamento eu não aceito. Ou se ele, não, vou fazer vista grossa porque eu prezo muito por esse gestor, Sim. aí é uma decisão da empresa. Isso É, foge completamente da gente que é gestor de produção, do gestor de RH, vira uma situação muito de direcionamento da empresa mesmo, né? é verdade. Vai Esse, além. só para também esclarecer uma coisa, a presidência lá em São Paulo, ela ficou sabendo, né, da minha divisão, né, e ficou sabendo de tudo isso que estava acontecendo. Só que eles souberam muito tarde, né, porque lá, né, tentaram abafar o máximo possível. E a presidência de São Paulo acabou sabendo e pediu, né, para que demitisse diretamente essa gestora. Que é o Então, que eu assim, acredito, que é o que eu acredito que aconteceria numa empresa que não fosse conviver com isso. Porque essa circunstância hoje em dia é tão absurda que não dá nem para imaginar que isso ainda aconteça, mas infelizmente acontece, é né? verdade, A gente verdade. pode pensar aí que a implicação criminal disso, enfim, o desdobramento ele mancha não só a pessoa física que está ali envolvida, né? Mas ele Sim, também mancha a pessoa jurídica, né? Quando é a pessoa verdade. jurídica não toma uma posição
A gente falar assim, eu não aceito esse tipo de gestor, ele vai ser desligado, etc e tal. E se essas pessoas resolvem manchar a pessoa jurídica? Né? E É elas isso estavam mesmo. completamente no direito delas. É verdade, Né? Aline. Então, cuidado que a gente tem que tomar enquanto gestor, seja de produção, de manutenção, qual área a gente esteja defendendo aí, o nosso papel é fazer com que quem é o tomador de decisão fique sabendo para a gente entender qual é o caminho que a empresa quer chegar. Mas são situações extremamente delicadas. Você quer ver? Tem situações, por exemplo, em que o funcionário às vezes está envolvido fora da empresa, envolvido em situações criminais mesmo, né? De cometer algum delito e tal, e aí a empresa acaba ficando sabendo disso depois, né? Ou a pessoa já está respondendo, enfim. Todo o cuidado que você tem que ter é pouco, porque É verdade. você não pode discriminar, né? Mas você também não pode colocar em risco outras pessoas. Enfim, tem umas situações muito delicadas e que tem que ser tratado assim, num nível de extrema discrição, né? Ser muito discreto e conduzido de uma forma mais tranquila possível, né? Para resolver da melhor forma. Mas É é verdade, delicado, Aline. é delicado. A gente tem que, enquanto gestor, tem que andar assim muito alinhado aos valores da empresa para a gente não desalinhar e fazer bobagem. É Né? verdade. Ô, Aline, muito obrigado, Mas viu? legal, é uma situação bem crítica, né? Mas que ilustrou bem, né, os desafios que a gente tem aí no dia a dia, que são desafios seja na indústria, né? Você na área comercial, mas desafios que são a realidade do dia a dia que a gente passa aí com os nossos liderados e sempre tendo que ter essa troca com o RH. É Então, verdade. essa troca é sempre muito rica quando a gente usa as áreas, principalmente de recursos humanos, como aliada, né? Aliada na gestão, aliada nos momentos que tem que fazer algumas correções de rota, né? Com o funcionário, aliado na hora que precisa reconhecer, né? Então a gente não precisa lembrar do RH só na hora de chamar atenção, de fazer alguma punição, mas na hora de reconhecer, quando a gente tem um funcionário que tem anos de casa e a gente está fazendo ali aniversário de empresa, É isso mesmo. quando a pessoa faz alguma coisa que não estava nem na situação que ela tinha que entregar, né, no resultado que ela tinha que entregar, que você vai lá e faz um reconhecimento. Então, usar mesmo dessa integração entre as áreas, principalmente RH e produção, para você reconhecer, né, as pessoas que se destacam ou que se doam ali em grande medida para a empresa também. Então, usar É das isso duas mesmo. formas é sempre muito importante. Tá certo, Aline. Ô, Aline, muito Certo? obrigado, viu? Obrigada eu pela participação. De nada. Edemilson tá com a mãozinha levantada, quer falar? É só uma situação rápida aqui. Em relação sobre as adaptações de gerações, né? Que foi falado um tempo atrás aí, Uhum. né? E também uma historinha meio curtinha, que nós deparamos aqui com a situação, é que nós temos uma parceria com um amigo nosso aqui, né? E ele tem muito essa questão da tecnologia, né? Uhum. WhatsApp, TikTok, Instagram, essa parada toda, né? Uhum. Bom, só que aí a parceria não tinha envolvimento de dinheiro em espécie, né? Uhum. Então ele ia trabalhar na produção da cachaça e parte da produção seria dele, Uhum. né? Então, como lá na fazenda tem acesso à internet, tem essa situação toda, e a gente tava, a gente tava na rua, né? E aí quando foi nesses grupos de WhatsApp, aí uma propaganda lá, né? Tava vendo a fazenda tal, né? Que aquela farra, aquela coisa toda. Aí nós chegamos lá, quando nós chegamos lá, tava lá o alambique cheio de gente, todo mundo tomando cachaça, aquela coisa toda. Misericórdia. Quando a gente foi falar com ele, eu falei, não, eu tô bebendo a minha parte, Ah, né? Então, tô bebendo a minha parte, foi ótimo. então foi assim, Eu vim beber no então foi, estoque. Misericórdia.
Discord. Então, mas eu vejo nisso aí, né, justamente na hora de contratar a pessoa, de fazer a parceria, ter conhecimento dessas tecnologias é importante, mas também saber como usá-las é mais importante, gente. Cuidado que a gente tem que ter, Né? assim, muito grande. É, São e no- relações profissionais, né, em ferramentas diferentes. A gente estava acostumado com outros tipos de ferramenta, mas são relações profissionais que precisam ser levadas para o âmbito profissional, porque senão a gente cai numa dessas aí de o cara querer beber o estoque dele e levando gente para lá. Né? Parece caricato, né? Inclusive, quando você conta, parece uma história bem caricata, mas infelizmente é verdade e a gente pode correr esse risco quando trata com informalidade algo que está se tornando cada vez mais formal, né? Que são as publicidades patrocinadas, né? Essas parcerias, enfim. Eles têm se tornado um negócio cada vez mais sério e a gente precisa tornar isso documentado, né? De uma forma que assegure as duas partes. Isso aí a gente não precisa negar a tecnologia, a gente só precisa fazer com bastante cuidado, né? Com regra e como qualquer né, outra e, relação profissional. e só concluindo aqui, teve alguém que falou sobre a questão de saber usar o TikTok, né? Foi, alguém falou E, assim que se eu não usar TikTok, Fui eu sou eu. da geração passada. Foi o Thales. não, mas realmente a utilização dessas tecnologias são importantes até pela questão da venda online, Sim. né? Então, quem domina essa atividade, né, ela tem grande chance, né, de crescer e integrar mais. Então, nós que estamos nessa faixa, né, você fala que a vida começa aos 40, né? Eu acho que tem 6 anos hoje. Então, ter essa sensibilidade de fazer essa transição, né, com essa nova geração, com a nossa geração e a geração passada, para que a gente não se perca, né, no espaço e no tempo, né, e não perca também a essência. Né? Como a gente Exatamente. trabalha com produto artesanal, conservar e preservar a história é muito importante. E assim, Mas para quem... essas pessoas, como você mesmo está dizendo aí nessa nova geração, se você uma das coisas que é muito valorizada pela nova geração é justamente a origem. Então, assim, tem todo um apelo de origem, não tem muito mais essa preocupação de onde eu vou chegar, mas sim no como eu vou chegar, né? Como vai ser o caminho, na qualidade do caminho que eu vou percorrer, e não necessariamente onde eu vou chegar. Então, principalmente, né, falando aí do mercado de alimentos, os produtos artesanais, de origem, de procedência, né, que tem uma história para contar, então que é mais história para contar do que um produto como cachaça artesanal, né? Então isso faz com que, inclusive, as pessoas da nova geração queiram trabalhar com produtos assim. É como se o produto tivesse uma causa, né? Então a habilidade do RH em contar isso, né? Nós somos uma empresa que tem uma causa, né? Que tem uma história. É uma habilidade importante, por exemplo, para trazer, né? Para atrair essa nova geração. Então, assim, dar tipo uma outra aula, falar das gerações, né? Que a gente tem aí o desafio de recrutar, de reter essas novas gerações, mas é bem por aí. Entender como ela funciona e buscar tê-las do nosso lado, não necessariamente ficar recriminando, né? Tem uma colega que fala assim, essa geração TikTok é quem vai operar a gente quando a gente estiver aí velhinho, né? Não, vamos cuidar dessa geração, porque é uma geração que vai precisar cuidar da gente quando a gente estiver velhinho. Então vamos cuidar deles para que eles sejam, né, bons o suficiente para quando a gente estiver velhinho precisar deles, eles estarem lá, ó, ok, firme e forte, fazendo tudo que tem que ser feito, sim, na maior competência possível. Então é esse cuidado que a gente vai precisar ter mesmo. Mas muito bacana essa consideração. Obrigada, Edemilson. É isso, só isso. Obrigado pela... Pessoal, tá ótimo, né? Mas nós já estamos aqui 1h30 na nossa aula, senão vai ficar muito cansativo. Podemos trazer esse tema mais vezes, né? Pra gente discutir. Então, resumidamente, né? Ou fechando o nosso assunto, a integração no RH é isso, né? É a gente ter
essa parceria de vivência dos conflitos com as pessoas, né, dos conflitos que sejam de interesse, de geração, de habilidade, para que a gente consiga sempre trazer pessoas mais adaptadas possível, e que seja uma adaptação coerente com aquilo que a empresa prega, né, que não seja algo forçado, que não seja algo top-down, né, que vem de cima para baixo, mas que seja algo que seja saudável para todos, para quem contrata, para quem integra, para quem trabalha junto, né, e para a própria pessoa que está sendo incorporada ali na equipe. E é esse o nosso desafio, é aprender a lidar com essas situações, essas diferenças, né, com as regras que a empresa precisa ter e que elas são importantes, né? A nossa vida é cheia de regras e de limitações, inclusive para a gente viver em sociedade. Na empresa não tem como ser diferente. E é isso que é o nosso desafio, né? Como tantos outros, esse mais um, e eu acredito que é um desafio que cada vez mais quem está aí começando a se preparar, né, para a vida real na indústria, de fato, precisa buscar compreender, buscar se desenvolver, porque é realmente um desenvolvimento diário, né? Não dá para você ver uma aula e falar assim, amanhã eu vou ser assim. É de desenvolvimento diário, né, contínuo, buscar sempre, se errou, acertar da próxima e corrigindo as rotas para a gente evoluir e ter um resultado que seja bom como pessoa, como profissional, né? E poder olhar para trás e falar assim, não, fiz um bom trabalho e eu consegui honrar as pessoas que estavam à minha volta. Certo? Falei bastante hoje, hein? Certo. Mas que bom, foi uma participação também muito boa, gostei muito de ver todos vocês aqui. Convido para quem veio a primeira vez, né, para estar aqui conosco nas quartas-feiras, toda quarta-feira às 20 horas. O horário se mostrou bem mais adaptado para todos, né? A gente fica com mais tranquilidade para chegar, para estar aqui nas mentorias de quarta-feira. E eu tô aqui toda quarta-feira para a gente sempre dividir um assunto aí que seja relevante para a vida real na indústria. Gente, beijo, viu? Com Deus. Até semana que Beijo, vem. com Deus também. Até quarta. Tchau, tchau. Tchau. Isso